No vídeo de hoje, eu vou abordar um assunto extremamente importante em relação ao preço de venda a partir da apuração do custo do produto, da mercadoria para revenda ou do serviço prestado. É muito importante esse assunto, visto que a relação entre as receitas obtidas nas vendas ou na prestação de serviço necessariamente terá que absorver o custo direto, os custos indiretos, as despesas de estruturas mais conhecidas aqui no meio empresarial como custo fixo, pagar os impostos. Da sobra, uma parte é distribuído a título de dividendos ou juros sobre capital próprio ou distribuição de lucros, e ainda assim a necessidade que haja ainda aí uma sobra para a capitalização da empresa. Essa capitalização é necessária tendo em vista que essa capitalização é que permitirá que a empresa se mantenha atualizado em relação à tecnologia, em relação à estrutura, em relação aos seus controles. É muito importante que haja essa capitalização. Se não for possível em todos os exercícios, sabemos perfeitamente que nem sempre a conjuntura lhe é favorável, né? Por exemplo, o mercado externo acontece alguma situação muito relevante, né? Ou mesmo aqui no mercado interno, isso provoque aí uma situação de resultado ruim, mas entendendo o que aconteceu, tomar as devidas decisões para que possa então reagrupar, realinhar a atuação para que não aconteça dessa forma. Prejuízos frequentes acabam minando a capacidade da empresa de competir no mercado. Essa é uma questão extremamente importante, relevante, não pode ser ignorado de forma alguma, né? Portanto, preço de venda necessariamente terá que cobrir os custos e as despesas e sobrar um lucro, além de pagar impostos. Meu nome é João Iannazzi, eu sou professor universitário e consultor empresarial. No âmbito do acadêmico, eu sou economista, sou contador e mestre em contabilidade e finanças, além de ser autor de livro que eu publiquei recentemente. Livro sobre custo e formação de preço. É esse livro que está aqui. É um livro que está esgotado os volumes físicos, né? Apenas temos aí no mercado a versão digital. E estou trabalhando para que em breve tenhamos aí a segunda edição desse importante livro na área de custos e formação de preço. Muito bem. Voltando aí nessa questão da apuração do resultado, é muito importante que estejamos sempre atentos para que qualquer revés, qualquer situação de resultado que não foi projetado, que não foi programado, que não foi planejado, né? Entender os motivos, ter uma sensibilidade se essa situação prevalecerá ou não, se essa é a tendência da prevalência de uma situação negativa, decisões terão que ser tomadas. Então essa é uma questão extremamente importante, relevante e precisamos estar muito atentos. Pois bem, acontece o seguinte, quando falamos de formação de preço a partir da apuração do custo, acaba suscitando muitas dúvidas no meio empresarial e no meio acadêmico. No seguinte sentido, ora, mas será que o seu produto, com o preço estabelecido a partir
do custo apurado, será que ele é competitivo no mercado? Uma grande pergunta. Sabemos perfeitamente que, em geral, numa economia de concorrência livre, como nós vivemos, o preço, via de regra, é definido pelo mercado. Se o mercado é que define o preço de venda, a única forma de você ter a manutenção do seu resultado ou melhorar sua margem, é necessário que você trabalhe exatamente na composição dos custos, né? Muito bem, então, apenas como uma analogia nessa questão, podemos dizer que custo mais margem é igual ao preço de venda. Muito bem, se o preço de venda é o mercado que define, então a margem é exatamente igual ao preço de venda que o mercado define, menos os seus custos. Pois bem, então a equação é a mesma, trocamos simplesmente a ordem aí. O resultado é o mesmo. Agora, se o mercado é que define o preço de venda e você tem um custo, você terá a sua margem. Se essa margem não for boa, ou se essa margem pode ser melhorado, qual será a decisão para que isso possa acontecer? A decisão vai recair exatamente sobre o custo, não é? Porque o preço de venda está definido pelo mercado. Se você conseguir baixar um pouco o custo e as despesas, você terá então uma margem melhor, né? Ou uma reversão de uma margem negativa para algo equilibrado ou um resultado favorável, terá que efetivamente fazer então uma administração no seu custo e despesa. Custo desde questão das matérias-primas, dos produtos secundários, das embalagens, o custo indireto da fabricação, por exemplo, no caso de uma atividade industrial, né? Por exemplo, questão do aluguel, questão da manutenção das máquinas, questão da mão de obra, certo? Manutenção, aluguel, IPTU, certo? Energia elétrica, água, comunicação e tudo mais, e vai embora por aí. Além disso, temos um outro grupo de gastos, chamado de despesa estrutural, né? Essa é a forma que particularmente eu utilizo, mas é conhecido aí no mercado como sendo o custo fixo. Esse custo fixo pode ser melhorado, pode ser baixado, né, via um melhor aproveitamento dos recursos existentes, uma eventual terceirização de algum tipo de serviço, como higiene e limpeza, como segurança, como serviços na questão financeira, na questão da emissão de nota fiscal. Um assunto em determinadas circunstâncias é muito importante, a questão da logística, por exemplo, uma terceirização aí da contabilidade, essa coisa toda, ou vice-versa, é uma questão que precisa ser muito bem analisado e considerado, para que então possa reduzir o somatório dos custos diretos, dos custos indiretos e das despesas estruturais ou do custo fixo. Somente dessa forma é que você vai ter um resultado melhor, uma margem melhor. Agora, conhecer custo é importante? É claro que é, evidente que é. Não há a menor sombra de dúvida de que é muito relevante, importantíssimo. Por que eu digo isso? Porque eu lanço aqui um desafio, né, a qualquer um de vocês, da seguinte forma. Ora, se você não conhece o custo, você não sabe a margem com que você está trabalhando. E aí, você, numa situação em que você vai se depara com a possibilidade de uma negociação para fechar um negócio, ou para adquirir, tá certo, né? Ou para adquirir matéria-prima, alguma coisa. Se você não tem esse domínio, como é que você vai conseguir administrar seus custos e despesas? Saber exatamente aonde está pegando, digamos assim, no jargão popular aí. Aonde que pega esse problema, né? O que eu preciso fazer
para que a minha margem seja melhor do que o que está sendo apresentado. Mesmo que o mercado é que defina o preço de venda, não ignore a importância de você conhecer a estrutura do custo e despesas fixas do seu negócio. Se você não fizer isso, você não tem como administrar essa questão. Isso é relevante demais para ser ignorado, né? Então, essas foram as considerações que eu tinha como propósito a colocar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto em outras ocasiões comentando, trazendo mais dicas, pequenas dicas que podem fazer uma grande diferença lá na sua gestão empresarial. Eu peço então que vocês dêem o like, curta, comentem, né, e compartilhem, né? Se inscreva no meu canal. Serão 2 vídeos semanais, sempre voltados aí para a questão de custo, de contabilidade, de finanças, matemática financeira, que tem a ver com a questão de finanças. Agora, dentro do que eventualmente vocês puderem comentar e trazer alguma sugestão de assunto que possa ser discutido aqui nesse fórum, eu vou analisar com bastante carinho, com muita propriedade, e ver se esse assunto está dentro do meu radar de conhecimento e que eu possa trazer então alguma questão importante assim nesse sentido. Com certeza, na medida em que alguém fizer algum comentário a respeito dessas questões, né, eu trazendo esse assunto, eu vou fazer referência a quem sugeriu esse assunto. Eu acho que é uma situação extremamente interessante e importante. Pois bem, então era isso que eu tinha que trazer, que era o meu propósito para trazer para vocês no vídeo de hoje, né? Muito bem, então fique com Deus. Até breve, até a próxima apresentação de minha parte.